pessoal, bem-vindos a mais um episódio Mil Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Olá! Olá, pessoal, galerinha, como vocês estão? Tudo bem, meu povo? Tudo bom? Não tem recado hoje não, né? Eu acho. Não tem. Hoje nenhum recado. Gente, fica aí, sempre o alerta dos que querem mandar iFood pra gente, a gente aceita. É isso. Esse é um recado bastante vitalício. Recado eterno. É que agora a minha vida tá problemática, porque antes eu odiava completamente comida japonesa, tinha um ranço, e eu comecei a gostar. Aí fudeu, né? E isso tá se tornando um problema na minha vida. Fudeu. Toda daí hora ela quer um combinadinho. Pior que qualquer... exatamente. Pior que qualquer droga, gente. É o vício de comida japonesa. E aí, todo momento que bate uma mini fominha, dá uma vontade de falar... E se eu pedir aquele combinadinho frito, hein? Que delícia. Nossa. Nem faz. Mas cada um é R$50, né, gente? Infelizmente, não estamos podendo pra isso. Então, bora lá, direto para o episódio de hoje. O Christian Michael Longo, ele nasceu em 23 de janeiro de 1974 em Ypsilanti. É Ypsilone, né, cara? Ypsilone. Morador de Ypsilone. No estado do Michigan, nos Estados Unidos. Os pais dele eram extremamente religiosos e rigorosos, e o Christian cresceu seguindo os mandamentos da igreja deles, que era a Testemunho de Jeová. Mais pra frente eu descobri, na verdade, que ele cresceu com um padrasto, que era o segundo marido da mãe dele, né? E o pai biológico dele, a mãe dele se separou porque ele era extremamente abusivo, ele era alcoólatra, ele batia muito nela. Inclusive, quando ela estava grávida, ele pegou uma corrente de bicicleta e bateu na barriga dela para que ela abortasse. Ela estava grávida do Christian. Mano. E aí, depois que ele nasceu, ele também batia no Christian, quando ele era muito bebezinho, e aí ela se separou e casou com esse outro cara. Mas não consegui ter muita informação, né, do pai biológico dele, só sei que isso é o que ele conta, e assim, não dá pra confiar muito no que ele fala, porque o cara é um mentiroso. Vocês vão entender por quê, gente. Ele é um grande filho da puta, mas, né, fontes dizem isso, e eu acredito que a família dele deve ter dado essas informações, então... Fica aí também, ele cresceu, na verdade, então, com esse cara que era o padrasto dele, mas que era a figura paterna dele. E aí, desde muito novo, ele recebeu treinamento para participar das jornadas de porta em porta, né, da igreja, que o pessoal do Testemunho de Jeová faz. E aí, nesse ambiente conservador, o Christian teve relacionamentos amorosos apenas no final da adolescência dele. E um desses relacionamentos acabou que ele se casou muito novo, aos 19 anos, com uma mulher muito não. O cara descobriu agora, né? Os prazeres da vida. E aí já casou. E com uma mulher 7 anos mais velha, que era a Mary Jane Barker. Os dois se conheceram no estacionamento da igreja, porque ela também frequentava a mesma igreja. E em pouco tempo eles começaram um relacionamento e resolveram se casar. Os problemas financeiros de Christian, que sonhava em levar uma vida ao estilo de sonho americano, começaram antes mesmo deles se casarem. Isso porque o anel de noivado que ele deu para Mary não podia ser algo simples, né? Porque ele se achava, ele almejava, então ele... Tudo ele tinha que ser extra. Melhor. Só que, tipo, você tem que ter dinheiro pra fazer isso, né? Exatamente. E ele, desde o início, já... Exato. Ele ligava muito pra essa questão material, né? Uhum. Enfim. O Christian, ele comprou um anel de diamante de 3,5 quilates e parcelou a compra com um pouco que ganhava trabalhando em uma loja de câmeras fotográficas. Logo depois, chegou um mês onde ele não iria ter dinheiro suficiente para pagar a parcela do anel e o aluguel onde morava com outros jovens da igreja. Christian, então, resolveu roubar $108 da loja onde trabalhava, e quando os funcionários foram questionados sobre o dinheiro que havia sumido, ele não falou nada, né, claro. Mas na manhã seguinte, ele disse que sua consciência pesou, então Christian deixou um cheque no valor que havia roubado em cima do balcão da loja, junto com uma carta de demissão. Naquele mês, ele não conseguiu pagar o aluguel. Ou seja, tipo, era aquela pessoa que tá mais interessada em ostentar do que pagar o mínimo, né? E aí, esse foi, acho que, a única vez que ele se arrependeu.
Uhum. Porque eu acho que ele deve ter se arrependido de ter se arrependido, porque depois disso foi só ladeira abaixo, assim, ele nunca mais voltou atrás no que ele fez e foi só ficando cada vez pior. Uhum. E aí, quando os colegas de quarto dele ficaram sabendo o que ele tinha feito, eles contaram aos anciãos da congregação, que é tipo o pessoal que é o responsável, o pessoal mais velho, né, enfim. E eles colocaram algumas sanções no Christian, fazendo ele perder a responsabilidade que ele tinha dentro da igreja da congregação. A Mary Jane ficou do lado dele, que eles eram noivos, e por conta dessas sanções, eles não iam mais poder casar no salão da igreja. O Christian disse que se arrependeu do que fez e que aprendeu a sua lição, e ele diz o seguinte: eu estava determinado a nunca fazer nada nesse sentido novamente, qualquer coisa que não fosse apenas ilegal, mas imoral, desagradável. E a gente vai ver que isso é uma grande mentira. Mas o Christian... Se ele teve aquela intenção, ela não permaneceu durante muito tempo. Ali acho que foi a única vez que teve consequências. Não, na verdade não, né? Teve depois, mas tipo, ele tá cagando, assim. Ele diz que se arrepende e faz de novo, e faz pior. Que isso daí não é arrependimento, né? Isso daí é só livramento de própria culpa. Exatamente. Bom, ele queria levar uma vida de luxo, né? Com carros novos, roupas da moda, viagens para paraísos tropicais. E assim, antes mesmo do Zachary, que foi o primeiro filho deles nascer, o Christian já tinha gasto boa parte do crédito dele. Então, antes de ter filho, eles já estavam fodidos de dinheiro. As coisas pioraram depois que a Mary parou de trabalhar para se dedicar ao bebê, que era uma coisa que era o sonho dela, ser mãe, né? Dona de casa, e ter vários filhos. E nos próximos 2 anos eles tiveram mais 2 filhos. Apesar da felicidade, né, deles terem esses filhos, as dívidas começaram a se acumular e o Christian era orgulhoso demais para pedir ajuda financeira aos seus pais. O Christian começou um negócio de subcontratação de limpeza de construção com outro membro da igreja. O negócio decolou rapidamente, mas apesar de um início de sucesso, a empresa logo se endividou por causa de uma expansão muito rápida e má gestão. Os cartões de créditos da família Longo estavam com os limites estourados e nenhuma outra renda estava entrando. Mas para seus parentes e outros membros da igreja, tudo parecia bem, né? Ele não quer assumir que faliu, né, mano? Ele era tudo sobre aparência, né? Ele queria que os outros achassem que eles estavam super bem e esbanjando dinheiro. Sim. Para manter as aparências, Christian contava exageros sobre o sucesso de sua empresa e ele era tão convincente que seu próprio pai investiu dezenas de milhares de dólares no negócio. E filho da puta, né? Porque, porra, você vai deixar seu pai investir numa furada, sabe? O lance é você dar golpe nos outros, mas golpe no teu próprio pai, né? No próprio pai, cara. Tipo, ele contando vantagem da empresa, porque ele sabia que o pai dele tinha o dinheiro, né? Uhum. E, tipo, pro pai dele investir a grana, né? E aí, o que esse filho da puta fez? Em vez de investir o dinheiro na empresa dele, afinal, né? Tá fazendo sucesso, cara. É só tu botar dinheiro ali e rodar na empresa. Não, o que ele fez? Ele comprou um barco e 2 jet ski. E aí ele contou pros amigos que ele tinha ganhado em concurso. E também comprou 2 carros. Ele pegou esse dinheiro e enfiou no próprio cu, é isso. Mas os problemas financeiros estavam longe de terminar, obviamente. Porque, e né? é bem isso, né? Que é aquele lance... Eu não sei se vocês já tiveram esse tipo de contato com essa galera. Em que... Enfim, né? Também a gente tem uma questão de influência social, sabe? Uhum. Onde as aparências às vezes são melhores que outras coisas. Mas aí você vai ver, sei lá, saca? É aquele mano que não paga pensão, sabe? Aquele mano que vive sem um puto. Que tá, tipo, pedindo dinheiro sempre... Mas tá todo final de semana em stories incríveis, entendeu? Fazendo stories em vários lugares, em iate, sabe? Aí você fala, gente, de onde que tirou esse dinheiro, né? É, tipo isso. Mas é isso, né? Ele, como pegava esse dinheiro e gastava tudo, como ele fez a vida inteira dele, uma manhã ele disse que foi acordado com o barulho de um caminhão de reboque na garagem, na frente, né? Levando embora o seu Ford Taurus. Afinal, ele não estava pagando nada, né? E aí, quando o outro carro quebrou, ele fez uma carteira de motorista falsa, apresentou essa carteira numa concessionária para fazer um test drive de um Pontiac Montana, e aí ele pegou esse carro e nunca mais devolveu. Mano. Ele roubou o carro da concessionária. E aí, quando a mulher dele começou a perguntar por que eles não estavam recebendo nenhuma fatura, né, pelo correio,
por esse novo carro, o Christian criou algumas faturas falsas no computador e enviou pro endereço deles. Porque a Mary, ela não sabia dos esquemas e das roubalheiras dele. Ela não sabia, ela era uma dona de casa, tipo, ela tava esperando que o marido dela, né, entrasse com o dinheiro pra casa, afinal, isso era o acordo deles. Sim. E ela não sabia como ele... Tá ganhando dinheiro, beleza, tá pagando as contas, beleza, mas, né... E não eram só os problemas financeiros que afetavam a família Longo. Em maio de 2000, a Mary ligou para a irmã dela, dizendo que ela tinha descoberto e-mails do marido para outra mulher. E aí, quando ela confrontou sobre esses e-mails, ele disse que ela não era mais divertida desde que teve filhos. E que ele não amava mais ela. Porque ela passava muito tempo com as crianças. É porque tem que se dedicar totalmente a ele, né, mano? Ele é extremamente narcisista. É o tipo de cara que tem ciúme dos próprios filhos, sabe? Aqueles picolé de limão que tem no Não Inviabilize. Isso não é difícil. Infelizmente não é difícil, né? E, bom, apesar desses problemas, a Mary Jane permaneceu casada com ele, porque ela ainda amava ele, né? Mas ela contou de novo aos anciãos da congregação, né, da igreja. E, embora não haja indicação de que o Christian tenha tido mesmo um relacionamento físico com outra mulher, ele foi sancionado pela igreja mais uma vez. Precisando de mais dinheiro para manter o padrão de vida que ele estava acostumado, logo Christian começou a imprimir cheques falsos de empresas que deviam dinheiro ao seu negócio. Em pouco tempo, as empresas entraram em contato com a polícia e Christian se viu no tribunal pela primeira vez em setembro de 2000. Ele se declarou culpado e recebeu 3 anos de liberdade condicional. Mas, como exagerou sua renda por causa de sua preocupação persistente com as aparências, foi condenado a pagar pagamentos de restituição muito maiores do que conseguia bancar. Quando os anciãos da congregação leram sobre as falsificações de cheques de Christian em um jornal local, ele foi finalmente desassociado das testemunhas de Jeová, né? Porque, porra... já tava reincidente, né? Os caras dando sanção e o maluco continua aprontando. Porra, vamos, né? Devem ter ficado com medo também dele fazer algo contra a igreja também, alguma coisa né? contra a igreja. Tipo, ou também... vai que ele veio roubar nosso dinheiro aqui também, né? Sei lá. E também aquele lance, né? Tipo, dentro de uma fé cristã no geral, né? Não tô falando independente da religião. Mas dentro de uma fé cristã... Existe o arrependimento, né? Em que você fez a cagada e você pode muito bem se arrepender, enfim. Mas, porra, se você faz cagada, se arrepende, faz cagada, se arrepende, pô, tem um limite. Né? Tudo tem limite nessa vida. Não é né? restauração, sabe? Exatamente. Vai lá, peca, confessa. Vai lá, peca, confessa. É foda, né? Bom, ele afirmou que esse incidente levou a um momento divisor de águas com a esposa dele, no qual ele prometeu a ela que seria sincero e que eles arrumariam suas finanças, mas não antes de dar um último presente um ao outro, isso sendo os presentes, uma cirurgia corretiva dos olhos para Mary Jane e aulas de mergulho para o Christian. Olha só, não se dar um presentinho. E aí, sem nenhum dinheiro e o crédito esgotado, o Christian conseguiu um cartão de crédito no nome do próprio pai. Mais uma vez, fudeu com a própria família. E aí ele acumulou quase $100 mil em dívidas no nome do Joseph Longo, pai dele, né? Sem que ele soubesse nesse cartão. Mano. Tipo, foda, né, cara? Foda. E aí, com amigos e membros da igreja preocupados com a Mary Jane e os credores ligando incansavelmente, o Christian decidiu que era hora de mudar de cidade, começar de novo em outro lugar. E, embora a mudança de estado violasse as condições da liberdade condicional dele, eles se mudaram de Michigan para um armazém em Toledo, Ohio. O Christian planejava transformar o armazém em um apartamento estilo loft. Mas enquanto isso, a família de 5 pessoas teve que se virar sem instalações de cozinha ou encanamento adequado. Christian mentiu para a esposa, dizendo que o aluguel havia sido pago por 6 meses, mas na verdade ele estava descontando mais cheques falsos. É uma bola de neve, né? Exato. Após a mudança, Mary Jane perdeu contato com a sua família. Sua irmã, Sally Clark, finalmente conseguiu encontrá-los dirigindo para Toledo, vasculhando a área e avistando o cachorro da família do lado de fora do prédio. De acordo com Sally, ela falou com Mary Jane para se certificar que tudo estava bem, mas Mary Jane se recusou a deixar o marido e voltar para Michigan. Também ela estava
recém-saída de um contexto religioso, né? E Eu ia lá, comentar isso, tipo, eu não sei se é diferente aqui no Brasil, porque eu já tive contato com Testemunho de Jeová. E sim, é um grupo fechado, mas ainda tem um contato muito externo. Quando eu Uhum. leio muito sobre a questão de Testemunha de Jeová lá nos Estados Unidos, parece que é um grupo fisicamente fechado, sabe? Cidade, o lugar, enfim, né? Eles têm Então, relações mais só dentro da igreja, né? Tipo, é esse medo dela, né? Tipo, ela cresce dentro da igreja, tipo, você fica escutando lá, não pode separar, né? Tipo, uhum, ela não quer, e ela ainda gosta dele, então, apesar de tudo, tipo, ela não quer largar ele, sabe? É uhum. uma situação bem triste, assim, a da Mary. O Christian ficou nervoso quando policiais descobriram máquinas roubadas que ele estava tentando vender. Antes que ele pudesse ser acusado de receber equipamentos de construção roubados e passar cheques sem fundo, ele já havia pego sua família e se mudado mais uma vez, né? E nisso acaba que é triste também, né? Porque nesse lance das escolhas dele, né? De fazer coisas legais, a família tem que ir junta, né? Uhum. E crianças bem pequenas, né? Eles têm 3 crianças pequenas. Então, é tipo uma situação bem foda mesmo, né? A Mary Jane e o Christian, eles chegaram a dirigir separadamente pela estrada no SUV roubado e também um caminhão de mudança roubado. A Mary Jane não se fazia ideia de que isso estava acontecendo. Tipo, pra ela, ele tinha pagado por tudo, sabe? Então, Uhum. ela tava vivendo a vida dela. Ela, tipo, só aceitava. Ele dizia assim, não, a gente vai ter que se mudar porque, sei lá, conseguir um outro negócio em outra cidade. E ela, beleza, né? Vou confiar no meu Vou marido. confiar. Fazer o quê, né? E eles continuaram, né, se mudando, ficando em acampamentos e motéis e gastando pouco. Mais tarde, eles penhoraram o anel de casamento da Mary Jane por algumas centenas de dólares. E os irmãos da Mary Jane já tinham feito boletim de pessoas desaparecidas para a polícia, porque eles perderam contato total com ela. Os pais do Christian também estavam preocupados e a mãe dele disse que falou a um policial o seguinte: alguém tem que morrer antes de vocês fazerem alguma coisa? Porque eles Uhum. falavam, olha, a gente não consegue mais contato com eles. E a polícia, né, é daquele jeito. Tipo, eles são adultos, sabe? Que é o É. maior erro que a gente vê quando tem questão de pessoa desaparecida, né? Uhum. Se a pessoa se preocupa, obviamente que pode ter, né, esses casos de realmente a pessoa meter o louco, né, não quer mais contato. Mas se a família, os amigos, enfim, todo mundo entra em contato, é porque teve alguma coisa fora do padrão, né? É porque, Uhum. não, às vezes, é uma pessoa que, tipo, realmente não quer ficar perto da família, mas entra em contato todos os dias. É porque tá rolando alguma coisa, né? A pessoa não tá falando mais com eles. Exatamente. Bom, então os Longos acabaram indo pro Oregon, onde eles alugaram uma pequena casa de férias em Waldport. Apenas algumas semanas após a chegada deles, o Christian atrasou os pagamentos e aí também foi negado o adiantamento no trabalho que ele tinha conseguido. Ele penhorou algumas armadilhas de caranguejo que ele roubou dessa propriedade antes de sair e usou esse dinheiro para alugar um quarto em uma pousada em Newport, Oregon. Uhum. Em pouco tempo, Christian convenceu o gerente de um condomínio próximo à Bahia de que ele era um funcionário da companhia telefônica esperando por um salário. Ele devia ter uma lábia também muito Esse forte, né? cara, ele era. Nossa, sério, ele passava a conversa em qualquer um. E a Uhum. gente vai ver que até depois, assim, que ele é pego, ele passa conversa numa galera, assim, e por pouco, sabe, não convence Não gente sai de que. impune, né, Né? também. Exato. O gerente acreditou na sua história e permitiu que ele se mudasse para o condomínio de $1.500 por mês, sem dar nenhum pagamento adiantado. Christian conseguiu um emprego de meio período em uma Starbucks. Humilhado, né? Porque, porra, Que afinal, né, um trabalho inferior, como, é um né, trabalho inferior, né? pra ele, né? Atendente, Starbucks, Como fast assim você. food, É. né? Ele disse ao chefe e aos colegas de trabalho que vivia em um lucrativo negócio na internet, mas aceitou o emprego de meio período porque gostava do café da Starbucks. Isso não tem o menor sentido. Não, olha a Tem que ser conversinha. muito trouxa também pra acreditar nisso. Vou trabalhar na Starbucks porque amo Starbucks. Não é É. assim, gente. Estaria o quê? Trabalhando como sushi girl. Mas Né? não é isso. A família passava por dificuldades, ficando sem dinheiro apenas alguns dias depois que os contra-cheques chegavam. O aluguel do condomínio não era pago, os mantimentos eram escassos. Christian diz que foi forçado a encher um tanque de gasolina e ir embora sem pagar.
Tipo, na verdade, ele conseguia, por exemplo, manter a família, sabe? Mas não no padrão que ele queria, né? Exatamente. Esse que é o problema dele. Essa que é a questão, né? Ele quer mostrar pro mundo que ele era rico. Exatamente. Ele sabia que em breve teriam de deixar o condomínio, mas ainda não havia dado a notícia à sua esposa. Christian mais tarde descreveria essa noite, de 16 de dezembro de 2001, como o começo do fim. E por que isso, gente? Porque em 19 de dezembro de 2001, um homem em um parque de trailers notificou a polícia sobre um achado. O que ele encontrou? Ele encontrou o corpo de um menino boiando de bruços na água perto de onde ele morava. A fotografia digitalmente aprimorada do menino foi rapidamente divulgada na mídia. E um casal que ocasionalmente cuidava das crianças Longo se apresentou e disse para a polícia que a criança na foto se parecia muito com o Zachary Longo, que tinha na época 4 anos. 3 dias depois, enquanto mergulhadores vasculhavam o pântano raso onde o Zachary foi encontrado, o corpo de Sade, de apenas 3 anos, foi encontrado com uma pedra em uma fronha amarrada ao tornozelo. Ambas as crianças estavam vestidas apenas com roupas íntimas. Em 27 de dezembro, mergulhadores encontraram 2 malas debaixo de uma doca em uma marina, adjacente ao condomínio onde a família Longo estava hospedada. Uma dessas malas continha o corpo da Madison, de apenas 2 anos, junto de algumas roupas e um haltere, e mechas de cabelo saíam da outra mala, que continha os restos nus de Mary Jane Longo. Então, a família inteira, né, tirando o Christian, foi encontrada morta neste lago. Acho que não, era numa baía, né? Era no mar. Gente, a polícia afirmou que se o corpo de Zachary não estivesse chegado à margem, eles não teriam recuperado os corpos de suas irmãs e mãe por mais de 10 a 15 anos devido à maré. É aquele lance, né, de que, tipo, normalmente esses corpos, né, quando as pessoas desovam em mar, em rio, é difícil mesmo, né? E ainda mais porque ele botou peso, né, em tudo. A criancinha tinha uma fronha com uma pedra amarrada, a mulher, né, as malas que tinha o corpo da outra criança e a mulher tinham pesos também. Então, tipo, foi pura sorte, ele provavelmente amarrou peso no menino também e acabou se soltando. E aí conseguiram encontrar o corpo dele, né? As autópsias mais tarde determinaram que as 4 vítimas provavelmente morreram de asfixia e que havia evidências de traumatismo contundente no rosto de Mary Jane. Houve também algumas evidências, embora contestadas, de que Zachary e Sadie morreram por afogamento. A polícia inicialmente procurou Christian Longo para um interrogatório como testemunha, mas em 28 de dezembro, ele, ainda foragido, foi acusado de assassinar sua família. Christian fez parte da lista dos 10 mais procurados no FBI, e seus pais cooperaram com o programa de Os Mais Procurados da América. Os Mais Procurados da América é tipo, gente, Deixa eu ver. Lembra que eu ia falar Cidade Alerta, né? Mas existe uma geração... Linha direta. A Cidade Alerta é da Atena. Mas vamos comparar meio que nisso em relação, tipo, ao tamanho, sabe? Tipo, porque o Linha Direta não existe mais, então eu não sei se os millennials... Millennials não, né? Não, millennials é a gente, amiga. É a gente, né? A gente é velho. Ai, meu Deus. Não. Então, eu não sei se os jovens sabem, os né? jovens. Mas, tipo, vamos supor que Os Mais Procurados da América é um programa criminal com a popularidade que o da Atena tem, mais ou menos, né? Em que eles falam, né, dos crimes das pessoas que estão mais sendo buscadas, né, ali. Isso, que estão foragidas, né? Isso. Inclusive, existe uma lista longa de criminosos que já foram, né, capturados por causa desse programa. Exatamente. A gente até fez um outro caso aqui do John List, que também foi um aniquilador de família, né, que matou a família inteira e que também foi pego por conta de um desses programas passando décadas depois. Procurei aí o nosso episódio. Bom... Deixa eu ver onde foi. Aqui. O Christian, o que aconteceu, né? Como que ele fugiu? Logo no dia que o corpo do Zachary foi encontrado, ele já estava em outro estado. E aí, quando ele viu, né, a notícia que encontraram o corpo do menino, ele resolveu sair do país. Ele usou o número de cartão de crédito que ele tinha copiado de um cliente no Starbucks, onde ele trabalhava, para comprar passagens e fugir dos Estados Unidos. Ele foi para Cancún, no México, e segundo as autoridades, o que ele foi fazer lá? Passar férias depois de matar a família inteira.
Ele alugou uma cabana, começou a passar tempo com um grupo de jovens viajantes britânicos, fumou maconha, visitou ruínas e ficou fingindo ser um jornalista e foi visto abraçado com uma atraente fotógrafa de viagens chamada Janina Frank. Ele assumiu a identidade de Michael Finkel, que era um jornalista de quem ele era muito fã e que fazia matérias pelo mundo todo. Gente, é sério, é tipo surreal. Esse cara mata criança, sabe? Bebezinho, meu. Tipo, o mais velho tinha o quê? 4 anos. As outras tinham 3 e 2. E aí, uma semana depois, ele tá lá em Cancún fumando maconha. Sabe? É surreal, cara, surreal. Esse cara que ele assumiu a identidade, é uma doideira essa história. Esse Michael, o Michael Finkel, ele trabalhava pro The New York Times até 2002. E por que trabalhava até 2002? Porque ele foi demitido ao escrever uma matéria, digamos assim, falsa. Não é realmente falsa, ela tinha informações verdadeiras, mas ele falsificou a identidade da pessoa da matéria. Ele tinha viajado para a Costa do Marfim e conversou com diversos jovens para escrever uma matéria sobre crianças escravizadas em plantações de cacau. E apesar de ter conseguido vários relatos, esses meninos escravizados tinham medo de contar muitos detalhes, né? Afinal, porra, estão sendo vítima, né? De escravidão. E assim, o Michael acabou com fragmentos de histórias. Ele tinha, tipo, vários pedaços de histórias para contar. E ele então resolveu fazer o que lhe custou seu trabalho e a sua reputação. O que ele fez? Juntou esses relatos dos meninos escravizados em apenas um personagem que nunca existiu. Mano. E que seria o foco da matéria dele. Ele usou o nome de um dos meninos, né? Mas, tipo, juntou todas as histórias em uma. E era esse menino chamado Yusuf Malé. E ele realmente fez isso e achou que ia ficar assim, por isso mesmo, assim, tipo... Sério, mano, você trabalha pro The New York Times, sabe? Não precisa disso, mano. Você, sabe? Faz uma matéria decente, mano. Porque não tem medo de ficar desempregado, gente. Pelo amor de Deus. Porra, não precisa, sabe? Exatamente. Não, completamente desnecessário. Uhum. A história publicada no The New York Times tinha fotografia, incluindo uma descrita como sendo de Yusuf. Após a publicação, um funcionário da organização Save the Children entrou em contato com Michael para dizer que o menino retratado não era Yusuf. Putz. Ao ser questionado por seus editores, Michael admitiu que o garoto descrito no artigo era de fato uma composição de vários garotos que ele havia entrevistado, incluindo um chamado Yusuf Malé. Então ele foi demitido do jornal. Mas até então ele poderia ter conversado isso com... Ele quis mentir, né? Na verdade. Tipo... Porque se ele quis condensar ou quis fazer uma narrativa diferente, enfim, ele fala com os editores. Sim, exato. Ele escondeu. Ponto. Ele meteu o famigerado louco. Ele podia, tipo, ter feito isso falando, né, na matéria. Tipo, vamos condensar aqui a história de vários meninos, sabe? Uhum. Não precisava ter escondido isso, né? Tipo, se você bota ali, esse é um personagem fictício que tipo, contém a história de vários personagens reais com quem eu conversei. Ponto. Sim. Sabe? Dava pra tem ter como feito você isso. Viajar e ser sincero, sabe? Uhum. São coisas que são coexistentes, por incrível que pareça. Christian sabia tanto sobre o trabalho de Michael que contava as histórias e jornadas como se fossem suas, dizendo que precisava de um autógrafo para acompanhá-lo na expedição que estava fazendo em Ruínas Maias. Começou seu envolvimento com Janina Frank. Mas seu disfarce não durou muito tempo. Com sua imagem sendo compartilhada pelo FBI e o cartão que ele usou rastreado, as autoridades americanas já sabiam que ele estava em Cancún. Em pouco tempo, um atendente de hotel que estava hospedado o reconheceu e alertou a polícia no dia 27 de dezembro de 2001. E aí a polícia teve que esperar um tempo, né? Botaram ele sob vigilância. Tipo, eles ficaram sabendo... No dia 28, ele foi declarado como suspeito, né? Assim que ficaram sabendo que ele estava no México, eles emitiram esse negócio da justiça dizendo que ele era o principal suspeito. E como ele estava em outro país, tem todos os trâmites, né, de... como é que fala? Burocráticos, né? Tipo, como é que você vai pegar o cara em outro país? Se
Você tem que ter a colaboração da polícia daquele país. Então, ele acabou que demorou um pouquinho para ele ser pego, mas eles já sabiam onde ele estava. Então, ele deixou o hotel em 7 de janeiro de 2002, e aí foi capturado 6 dias depois, sem incidentes, na pequena cidade de Tulum, a cerca de 130 quilômetros ao sul de Cancún. Ele foi levado sob custódia dos Estados Unidos no aeroporto intercontinental George Bush em 14 de janeiro de 2002. De volta aos Estados Unidos, o Christian iria enfrentar a possibilidade de uma condenação de pena de morte. E aí os advogados dele disseram que tentaram negociar com promotores para evitar essa pena de morte, mas o Estado não iria negociar. Enquanto ele estava preso aguardando julgamento, o verdadeiro Michael Finkel ficou sabendo da história do fugitivo usando seu nome. Tipo, ligaram para ele, assim, ele achou que era sobre, né, a história falsa dele. E a galera perguntando, e aí, o que você acha do Christian Longo? Tava usando teu nome. E ele, o quê? Como Quem assim? é este homem? Quem é este homem? E aí, tipo, ele resolveu conversar com o Christian. Ele viu uma oportunidade de retomar a carreira dele. Porque, tipo, sabe, né? É uma oportunidade. Tipo, que história doida dessa, né? E aí ele entrevistou o Christian por muitos dias. Inclusive, o Christian disse que só ia conversar com ele. E ele chegou a ser convencido pela lábia do Christian, de que ele poderia ser inocente. Tipo, o cara realmente tinha muita lábia, muita. Tipo, ele falava assim pro Michael, não, mas no meu julgamento você vai ver que eu tô sendo... Eu vou ser condenado, né? Injustiçado, nossa, não é tudo isso que estão falando, tipo, né? E o que o Michael acabou percebendo depois, inclusive durante o julgamento, é que o Christian estava usando essas conversas com ele para testar se a história de inocência dele ia dar certo no julgamento. Faz sentido. Ele conta isso no livro que ele escreve depois. Se eu enganar esse otário aqui, ó. Exatamente. Deixa eu ver se cola essa história. Daí ele via se o Michael, tipo, fazia algum questionamento, né? Tipo, isso aqui não faz sentido. Daí ele mudava os detalhes, sabe? Ele ia ajustando a história dele pra tentar convencer as pessoas. Que filho da puta, né? Esse cara, sério, gente, é surreal. Pouco antes do julgamento, Christian se declarou culpado dos assassinatos de Mary Jane e Madison Longo, sem um acordo. Naquela época, ele se recusou a entrar numa alegação sobre acusações de matar Sadie e Zachary, e o tribunal entrou com uma declaração de inocência em seu nome. A defesa não conseguiu convencer o juiz Robert Huckleberry a conceder-lhes uma mudança de local. O sentimento da comunidade, alegaram os advogados, tornou impossível um julgamento justo. Huckleberry, no entanto, decidiu que, a menos que o julgamento fosse removido do Estado, seria impossível escapar dos efeitos da cobertura da mídia em um caso tão conhecido. Porque, né, mano, passou, que nem eu falei, esse programa nacional, enfim, era muito difícil achar uma galera que... Como é que você vai ter uma bancada de júri que nunca ouviu falar do caso? Tipo, exato. É muito difícil mesmo. Bom, a promotoria alegou que o Christian era um assassino de coração frio que simplesmente decidiu que a sua família era um fardo grande demais para ele. Há evidências, de acordo com os promotores Steven Briggs e Paulette Sanders, de que o Christian planejou os assassinatos com meses de antecedência. Em seu computador, os investigadores encontraram informações de um site chamado Hitman Online, que oferece conselhos sobre métodos de assassinato. E eles esse também... site estava no ar, assim, tipo... sim. Que bacana. A Flor de Lis, né? Adoro muito Estados Unidos, é uma coisa muito legal. Mano, a Flor de Lis, cara, os filhos dela perguntando na internet como matar... Gente, mas não, mas assim... Assassino de aluguel onde encontrar. Mas aí a burrice da pessoa procurar. No caso, existe um site pra isso. Tinha um site. Sabe, que pra mim é o mais bizarro. A capacidade do ser humano de ser burro, inclusive, eu nunca duvido. Na verdade. Mas esse lance do... Como é mesmo? Do ter um site pra isso é bizarro. Bom, eles também encontraram obituários com informações pessoais rabiscadas nas margens, sugerindo que o Christian estava planejando uma mudança de identidade, né? Usando a identidade dessas pessoas que ele conseguiu obituários. O Christian também se certificou que a Mary Jane estivesse isolada de seus parentes. Ele chegou a enviar um cartão dela para a irmã, dizendo estar em outro estado para deixar um rastro falso. Ou seja, né, ele, tipo, não só afastou ela, como, tipo, fez coisas para que a família pensasse que ela estivesse em outro lugar e dificultasse encontrar ela.
E talvez o mais revelador, argumentaram os promotores, seja que muitos pertences pessoais foram descartados ao longo do caminho, nesse tempo que eles estavam mudando de cidade em cidade. Isso como fotos de família, roupas e livros infantis. Então ele já estava se livrando das coisas antes mesmo de matar a própria família. Embora a promotoria admitisse que não tinham provas diretas que ligassem o Christian aos assassinatos, uma testemunha colocou ele na ponte Lindslug nas primeiras horas da manhã de 17 de dezembro de 2001. Um morador local chamado Dick Hook, ele entrou em contato com as autoridades depois de ouvir sobre os corpos encontrados na água e relatou ter visto um homem em uma minivan avermelhada que parou na ponte estreita. Os promotores afirmam que foi quando os corpos dos 2 filhos mais velhos do Christian foram jogados na água. E tem aquela também, né, tipo, a família inteira morreu e o cara tá, tipo, uma semana depois no México enchendo o cu de maconha, sabe? Com uma identidade falsa. Quem que será que matou a família? Que coisa. Não, e nem precisa, tipo, porque a família morreu. Tipo, se sua família some, velho. É. Tua família sumiu, cara. É surreal. Pouco antes do julgamento, caralho. Os advogados de defesa, Steven Kresick e Ken Hadley, argumentaram que havia apenas uma única evidência ligando Christian para a forma aos assassinatos de seus 2 filhos mais velhos, o testemunho Dick Roche. Mas os advogados argumentaram que a identificação com a foto foi conduzida de maneira questionável, na melhor das hipóteses. A defesa também apontou que os corpos de Mary Jane Madison foram descartados de maneira e localização muito diferentes de Zachary e Sadie. Além disso, disseram que as 2 crianças mais velhas se afogaram, diferenciando ainda mais as mortes de Mary Jane Madison. Eles juravam que, tipo, não, matei 2, mas os outros 2 não tem nada a ver, sabe? Então, exato, essa era a defesa dele. Você vai ver que ele consegue ser mais filha da puta ainda. É uma defesa bizarra. É pior ainda. É porque dá pra entender quando a pessoa... Não fiz nada, não matei ninguém. Agora, matei 2, mas 2 não, sabe? É muito estranho. Pra tu ver como ele é um filho da puta mesmo. Porque, tipo, não contente, sabe, em fuder, matar a família inteira. Bom, depois. Deixa eu terminar essa parte. Não vou dar spoiler, não. Por que ele fez isso? O Christian Longo foi a sua própria testemunha-chave. 2 dias depois de seu depoimento, o réu revelou pela primeira vez sua versão dos eventos que levaram à morte de sua esposa e filhos. Ele disse que ele e Mary Jane tiveram um encontro em 15 de dezembro, quando ela disse ao marido que achava que as coisas estavam indo bem para a família, mas o confrontou sobre mentiras que ela suspeitava que ele tivesse contado. Gente, então assim, ó, aqui é o relato dele, que é um mentiroso de marca maior, tá? Então, fiquem atentos. Ele diz que após essa conversa, ele lutou para saber se deveria ser honesto com a sua esposa. Ele percebeu que seus dias estavam contados no condomínio por causa do aluguel não pago e voltou do trabalho em 16 de dezembro e tomou um pouco de vinho e queijo enquanto refletia sobre a situação. Notem que ele dá muitos detalhes, né? As mentiras dele são muito mirabolantes pra parecer verdade, né? É aquele lance, né? Quanto mais detalhe, mais é mentira. Porque um dia normal, assim, você fica tipo... Tá, eu não vou lembrar de tudo, sabe? É foda isso. Tipo, mas também tem uma memória meio... Enfim, a minha também é horrorosa. Afetada aí pela vida e outras coisas. É horrível. Mas essa memória me faz com que, tipo, às vezes eu esqueço que eu comi de manhã, sabe? Foi ontem, direto eu falo, foi ontem que a gente fez não sei o quê? Não, foi hoje. Tá bom, claro. E aí o Christian disse que ele finalmente foi pra cama, mas não conseguiu dormir. E quando a Mary Jane perguntou pra ele o que tinha de errado, né, ele lentamente começou a revelar muitas coisas pra ela. E durante uma conversa que durou a noite toda, ele falou que a Mary Jane ficou emocionada de uma forma que ele nunca tinha visto antes. Depois de admitir a ela que até a van da família foi roubada e continha gasolina roubada e que o condomínio não tinha sido pago, a Mary Jane ficou farta. Ele disse que ela surtou. O Christian disse que ela o repreendeu por 45 minutos, deu um tapa nele e disse que nunca mais seria capaz de confiar nele. Normal, né? Até então, ok. Sim.
Ele disse que a deixou no quarto e foi dormir algumas horas no sofá. E foi acordado por Zachary. Quando voltou para verificar, Mary Jane descobriu que ela havia vomitado no chão. Na manhã de 17 de dezembro, Christian disse que pediu à esposa que o deixasse ficar em casa sem trabalhar e se ofereceu para cuidar das crianças, para que ela pudesse passar um tempo sozinha. Ele disse que ela gritou com ele, que ele tinha que ir trabalhar e que ela acabou levando-o até lá. Depois do que o seu turno terminou, Mary Jane estava no estacionamento esperando ele, como de costume, para buscá-lo. Mano, ai, que folgado esse homem, além de tudo. Uhum. Só que ela estava vestida com nada além de um roupão de banho e estava descalça. As crianças não estavam com ela, disse ele. Ela não quis falar com ele a caminho de casa. Quando o casal chegou no seu apartamento, Mary Jane começou a hesitar e choramingar. Ele disse que ele teve que pegá-la e ajudá-la a entrar na casa, onde ela caiu no chão. E aí ele alegou que encontrou o corpo da Madison na cama e começou a tentar arrancar uma resposta de sua esposa histérica, que lhe disse: Você fez isso, você nos matou. E disse que as outras 2 crianças estavam na água. Ele disse que perdeu o controle naquele momento e colocou as mãos em volta do pescoço da Mary Jane, deixou-a cair, pegou, reposicionou as mãos e apertou até não conseguir mais segurá-la. Depois que a Mary Jane morreu, o Christian disse que decidiu descartar os corpos em 2 malas grandes. Mas quando ele foi até a filha mais nova, ele de repente percebeu que a criança ainda estava viva. E aí ele falou, mesmo que ela estivesse respirando, eu pensei nela como morta naquele momento. E ele então começou a sufocar a Madison. Ele parou, viu que ela ainda respirava, agarrou a garganta novamente, e depois que ela também parou de respirar, ele disse que sentiu como se a mala grande fosse grande demais para o seu corpo minúsculo. Por isso encheu com as roupas dela para torná-lo mais confortável. Uma criança de 2 anos, tá, gente? Ele acabou de matar. Ele jogou as malas na água atrás do condomínio. E lembrem-se que a família da Mary estava no julgamento. Aí tem esse filho da puta sentado lá, se fazendo de vítima e dizendo que foi a Mary que, tipo, nunca encostou um dedo nas crianças, matou os próprios filhos. A audácia desse corno, velho, sério. Sim, é muito cruel, sabe? Ele achar que, enfim, ninguém vai desconfiar dele, né? Porque ele é um anjinho. Nossa, não, foi a minha mulher que matou as crianças. Eu só matei ela porque eu me desesperei quando vi que ela matou as crianças. Não, e aí você vai, você vai comemorar isso em Cancún, tipo... E aí qual é a desculpa pra você foi em Cancún e encher o cu de maconha? Exato, né? Embora o relato detalhado de Longo tenha chocado o tribunal, os promotores mais tarde tentariam desmascarar sua versão dos eventos. Não só Mary Jane não tinha histórico de violência, ou mesmo até mau humor, mas pesando 49 quilos, ela seria fisicamente incapaz de jogar seus filhos na água com pedras pesadas presas. Em 7 de abril de 2013, após aproximadamente 4 horas de deliberação, o júri considerou Christian Longo culpado dos assassinatos agravados de 2 de seus filhos, Zachary, de 4 anos, e Sedge, de 3 anos. Um jurado comentou que, embora a evidência circunstancial por si só não o convencesse, o próprio testemunho de Longo o matou. O mesmo júri se reuniu novamente para ouvir depoimentos na fase de pena do julgamento para determinar se Christian merecia a pena de morte pelos 4 assassinatos. E é aquilo, né? O júri é o que vai contar a história, vai decidir, né? A história. Ele tipo, a questão é que a própria mentira dele é tão descabida que não tem como não, sabe? Uhum. Tem o depoimento, assim, de alguns jurados que eles falam que quando ele entrou... Porque, assim, você pega a foto do Christian Longo, o cara todo certinho, arrumadinho, loiro, branco, né? Ele é aquela imagem, né, do americano classe média. Do menino de bem, né? O homem de bem. Pai de família. E aí os próprios jurados falam, poxa, trouxeram o cara aqui, a gente achou que eles tinham se enganado, porque, sabe, um cara certinho aqui, e não sei o que, como assim ele matou a família inteira? E aí, tipo, com ele contando essa história e culpando a Mary Jane, sabe? Na frente da família dela. Mano, você que matou sua mulher e você tá botando a culpa nela de ter matado os próprios filhos. A mulher nunca fez nada de ruim na vida.
E aí, no final, os jurados, esse jurado que comenta isso, ele até fala, não, no final a gente ficou encarando ele pra ele perceber que ele tentou enganar todo mundo aqui e não conseguiu, sabe? Foi meio que um trunfo deles, assim, mostrar pra ele que essa pose de menino bonzinho aí não tinha colado. Então, E ainda bem, né? Ainda bem, realmente. E aí você vê o depoimento do Michael, que era o jornalista também, né? Que ele fala isso, que tipo... pessoas que nem o Christian, que são esses... como é que a gente fala aqui? Golpista, né? Que tem essa lábia, eles precisam estar o tempo inteiro falando pra manter a mentira, né? E aí, nesse ambiente de julgamento, ele já não consegue, né? Porque ele tem que se defender ali, contar a história, mas ao mesmo tempo vai ter gente contestando o que ele fala, né? Então não fica esse feitiço dele aí, não pega, né, nas pessoas. Tipo, ele não tem tanta oportunidade, assim, pra conquistar as pessoas, como ele conquistou o Michael, né, enquanto eles conversavam frente a frente, né, só os dois ali, que o Michael tava quase convencido de que ele realmente, né, que fosse inocente, sei lá. É muito doido. Em 16 de abril de 2003, o júri deliberou por 6 horas antes de sentenciar o Christian Longo à morte por todos os 4 assassinatos. Vários jurados disseram sentir que alguém com a inteligência e habilidades do Christian seria uma ameaça, e não uma vítima, em qualquer situação, e que, portanto, não tinham escolha a não ser colocá-lo no corredor da morte. O Christian está atualmente com 48 anos e está encarcerado no corredor da morte na penitenciária estadual do Oregon. A pena de morte ainda é legal no Oregon, mas tem uma moratória das execuções desde 2011. Então, ele fica no corredor da morte, mas não é executado. Eles não fazem mais execuções desde 2011. E o Michael Finkel, ele escreveu um livro sobre a história do Christian, onde ele conta também sobre o tempo em que eles passaram conversando, né, enquanto ele estava preso. E esse livro se chama True Story, Murder, Memoir e Mea Culpa, e foi lançado em 2005. E tem uma adaptação para filme que foi feita em 2015 com o James Franco como Christian Longo e o Jonah Hill como Michael Finkel. Eu procurei, assim, relatos para ver, né, desse filme, se eu ia assistir ou não. A galera fala, assim, que apesar dos dois estarem muito bem com esses personagens, tipo, parece que o filme ele não tem um ritmo bom, sabe? Tipo, tudo meio acontece no mesmo tom, assim, aí acaba ficando meio chato. Então eu acabei não assistindo. E se alguém viu, por favor, comente o que você achou. Resenhe pra gente saber se a gente se arrisca. E o Christian, mesmo preso, ele ainda é um grande filho da puta, porque ele tá o tempo inteiro querendo ser notícia e querendo fazer... A última dele foi que ele tava declarando que ele queria morrer pra ter os órgãos doados. E a família da Mary Jane, tipo, fica muito puta, que eles falam, parem de dar atenção pra esse cara, ele só quer aparecer... E toda vez que a gente vê ele e botam foto dele com a família, sabe? É aquele estereótipo, né? Quando o homem branco, o homem hétero, branco, cisgênero, mata a família inteira, as fotos, né, das notícias são ele feliz com a família, né? Sim. Quando é um homem negro, é o cara preso, né? Uhum. É muito surreal. E aí eles falam, tipo, toda vez que vocês botam a foto dele com a família feliz ali, a gente tem que lidar com isso tudo de novo, sabe? Com essa dor de reviver novo. Esse momento, né? Exatamente. Então, eles só pediram pra, tipo, parem de dar atenção pra ele, deixa ele preso lá, ele tá falando um monte de merda, deixa ele lá falando um monte de merda, sabe? Não precisa ficar dando palco pra ele, não. Ele já tá pagando pelo que ele fez, assim. Uhum. E é isso, gente. Mais um caso aí de aniquilador de família, né? Que é esses caras que matam a família inteira. Geralmente são narcisistas, né? Eles têm esse negócio de tipo, a família está atrapalhando o meu padrão de vida que eu quero ter, né? Então eu vou matar todo mundo pra eles não me atrapalharem mais, né? Essa vida que eu quero ter. E é muito triste. Infelizmente é recorrente, né? Nesses casos que a gente vê aqui. Exatamente. Tem algum comentário pra finalizar? Não, só tô puta. É pra ficar puto mesmo. Vamos ficar brabo, vamos ficar puto. Quero ver todo mundo puto. Mas tô puta isso, porque então. é isso, né, mano? A gente vê, tipo, no final das contas, esses caras ainda têm um espaço, saca? Uhum. E essa que é a tristeza, né? Foda. Bom, então vamos lá para os comentários do último episódio. Vamos lá.
O último episódio foi do Fritz Hartmann, que era o açougueiro de Hanover. Vou ler então o comentário da Silvia Goslar. Mas que grandíssimo desgraçado. Eu não conheci esse caso, apesar de ser um dos mais famosos da Alemanha. Curiosidade bizarra, ele foi executado no dia do meu aniversário, 67 anos do meu nascimento. E aí, a Gabiana, a Hannah, comentou que ele foi executado no mesmo dia do aniversário dela, e ela achou tóxico. E eu achei engraçado isso. Uma das ouvintes foi quando ela nasceu. Foi as duas. Os 2 dias que ela... Gente, tá difícil. Hoje a Gaga tá sendo ela. A Gaga sou eu. As duas no mesmo dia, né? De aniversário aí, o dia da execução do Fritz. Deixa eu ver aqui. A Nina Silva, né? Ela falou maravilhoso, como sempre. Eu senti um enjoo ouvindo. É muito insana a ideia de matar alguém assim. Nesse caso, vários alguém. Sim, principalmente quando a gente pega esses casos de que, tipo, é uma recorrência, né? Uhum. É muito grande, enfim. Esses casos me dão muita raiva, principalmente quando a gente fala desse lance do encobrir, né? Da polícia, por exemplo, né? Que poderia ter feito. Mas quem vai desconfiar de um cara tão bacana com os outros policiais, sabe? Porra, ajuda a polícia. Tá aí, né? É um cara gente boa. Bom, a Lara, ela perguntou se eu já assisti Nope. Pelo amor de Deus, muito bom. E não, ainda não vi, gente, porque é o seguinte, no interior não chega filme do Jordan Peele no cinema. Não existe, é só em São Paulo, vocês são privilegiados. Tanto do Jordan Peele como qualquer outro filme da A24, se você quer assistir de terror, não chega aqui, a gente... O cu de mundo não chega, não dá pra ser cinéfilo. E então eu tô esperando sair aí na biblioteca pública da internet. E aí, assim, tiver disponível em boa qualidade, a Biblioteca Mundial, né, gente? A Biblioteca Mundial de Computadores. Mas é isso, gente. Façam campanha pra vir filme bom pro interior, porque, sério, tá triste. E... Eu quero ler também os comentários do Mini, que não foi tão mini assim, porque a Fabi fez um episódio gigante. Sim. E... deixa eu ver aqui. Pode ler. A Guizinha, a Gaizinha, ela falou simplesmente perfeito, quero mais minis assim, 40 minutos ou mais, pra mim ouviria vocês por horas e horas sem cansar. Acompanho o podcast desde março de 2020 e já ouvi todos os episódios. Mais uma vez espero que vocês tenham cada dia mais sucesso. Amo vocês, ai que fofo. Ai, obrigada. Obrigada. Vocês ficam alimentando monstros quando vocês falam. Exatamente, ó. A Luísa eu mesma me sinto estimulada. E Vocês aí aguentam. a Bruna... Quem reclama é a Bruna. Eu reclamo, mas eu faço igual, né? Tipo, a Bruna... Isso que eu ia falar. Bruna me julga, é uma pessoa que me julga, gente, assim. A gente sente quando a pessoa tá te julgando, sabe? Eu senti vários momentos a Bruna me julgando. Mas ela também, quando se empolga com um caso, minhas queridas... Ai, gente, não dá. Eu não seguro meus dedinhos pra escrever. Eu não sei se é prolixo. A Luísa, inclusive, falou, maravilhoso esse episódio. Aliás, amei o conceito de mini episódio de 40 minutos. Faz mais. Gente, tem mais um aí que ela fez, que eu até perguntei. Fabi, dá pra usar pra episódio regular? Porque isso aqui tá com 10 páginas. Ela, não, vou fazer um mini. E eu, ok. Ok, então, né? Tá bom então. Mas é isso, gente. Vocês aguentem a gente agora. Vocês que lute, vocês criam monstros, gente. Vocês que limpem a casa aí por mais tempo. Gente, então é isso. Muito obrigada. Lembrando que a gente ainda precisa do seu apoio. Apoia a gente. Tem lá no site os meios que você pode nos apoiar. E mande e-mail pra gente também. Pode ser com comentário, com sugestão de caso. Que aí, no e-mail que aí a gente não perde, tá? Se mandar no Insta, às vezes a gente perde. E comentem aí nas publicações do Insta também, que a gente adora ler os comentários de vocês. E é isso.
E não esqueçam que a gente tá aqui, se vocês quiserem contribuir pra nos ajudar, ia ser muito incrível. Uhum. Então vocês podem nos apoiar através do Cartas e do Padrim. Lembrando que acima de R$15 vocês conseguem ouvir toda a nossa gravação, né? Que a gente faz com muito carinho, do episódio principal. Exatamente, vocês concorrem a sorteios exclusivos, vocês podem participar de microfestinhas em que a gente aparece bêbada falando merda. Então, E saber de todas as fofoquinhas. ciente de todas as fofocas, porque a gente pega intimidade. E quando a gente vê, a gente tá falando as intimidades mais escrotas que a gente tem na nossa vida durante o podcast. Exatamente. É isso então, gente. Beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem, pessoal.